E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da cidade de Serra da Raiz, hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade. Eu sou Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, coordenador pedagógico, psicopedagogo e concurseiro. Nós iremos fazer então leitura do texto teórico dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então nós iremos começar aqui com a bandeira da cidade de Serra da Raiz. É uma bandeira que tem ao fundo a cor azul, simbolizando o céu, certo? E temos aqui uma outra figura ao centro, na cor amarela, e um arco e flecha na cor preta ao centro da bandeira. Então, simbolizando os povos originários. E a questão da cor amarela é a cor da riqueza, é a cor do ouro. Nós também temos aqui o brasão. O brasão ele tem a mesma simbologia do arco e flecha e o símbolo ao centro do brasão. Temos ramos de algodão e de flores de um lado e do outro desse brasão e as datas 1870 e 1959 com o nome Serra da Raiz. Porém, no site da prefeitura, no Facebook da prefeitura, tem esse outro brasão que o fundo é a cor azul e logo tem também as cores azuis no próprio brasão, né? E todas as outras informações que eu passei para vocês. Essa questão do castelo é sinônimo de realeza, certo? Algo assim da realeza. E nós aqui iremos ver o hino da cidade de Serra da Raiz. Logo após nós iremos então analisá-lo. Quebrados ferros, grilhões, eis que surge um novo dia, sem ódio nem vis paixões. Viveremos em harmonia, nossa terra, grande terra, canta sua liberdade. Pois em nosso peito encerra, por ela santa vaidade. Viestes dos Tabajaras, né, que era a tribo dos povos originários que ali habitavam, do herói Inigaçu, descestes os potiguaras, que eram os inimigos dos Tabajaras, da terra do Irapuru. Tivemos a grande sorte, porque Deus assim o quis, lutou e lutou forte em nossa Serra da Raiz. És livres dos maus escolhos, vamos dar graças a Deus, ergamos os nossos olhos para o alto e para os céus. Analisando a primeira estrofe, nós temos aqui a questão do povo da cidade, né? Um povo forte, é um povo amoroso, que não tem ódio, certo? E que foi liberto dos grilhões. Esse povo que vive hoje em harmonia, é uma terra grande no refrão, uma terra que está liberta, canta sua liberdade, essa questão muito importante para a época, então, que é uma santa vaidade, então, por a questão aqui religiosa, né? Vaidade é um pecado, porém aqui é um pecado santo, né? Nessa metáfora que eles colocam aqui, uma santa vaidade. Logo depois tem as personagens das tribos, dos povos originários, os Tabajaras, os Potiguaras, o herói Inigaçu, certo? Da terra do Irapuru, que eu acho que o Irapuru é um passarinho que tem um canto muito bonito, certo? Sempre passa na Rede Globo essa questão do Irapuru. Algumas bancas pedem para nós colocarmos algumas palavras, né? Ela tira algumas palavras e coloca para a gente completar. Por exemplo, a palavra grilhões, que quase a gente não usa, é uma palavra culta. Aí ela pode tirar, né? E você tem que lembrar que essa palavra é grilhões. Como, por exemplo, Irapuru, né? Então, tem muitas palavras aqui cultas que quase a gente não usa e eles pedem às vezes para completar. Como também o nome de quem escreveu a letra e quem fez a melodia. Porém, aqui não encontrei tal informação, viu? Nessas duas últimas estrofes, nós temos aqui a questão da religiosidade, né? Deus assim o quis, com a frase, né? A religiosidade, lutou e lutou forte nossa Serra da Raiz. Então, teve muitas lutas, né?
que transformou essa cidade numa cidade forte. E és livre dos maus escolhos, e aqui mais uma vez a religiosidade, e sempre olhando para o alto e para os céus. Os céus aqui, ele é simbolizado na bandeira, logo pela cor azul. Então nós temos toda essa referência, certo? Do hino da cidade de Serra da Raiz. Esse é o site da cidade Serra da Raiz, ok? E aqui é um site muito legal, porém ainda falta muita informação. Por exemplo, feriados municipais não tem nada dizendo a construir, a inserir, né, o turismo, links e telefones úteis, certo? Então aqui só tem realmente a história da cidade. Os outros têm, né, as outras funções tem aqui. É um site bem legal, tem a cor azul, né, que é o fundo da bandeira, ele é bem interessante. Então, só que alguns dados aqui tem alguns erros de português, como no hino, né? Adeus, tem uma crase na frente de adeus, nome masculino, não se usa crase. Então tem que ser corrigido algumas coisas aí, certo? Mas o site em si é muito bom, a prefeitura está de parabéns pelo site, só falta incluir algumas informações para ficar um site top. Em relação à história, temos aqui no site no site da prefeitura de Serra da Raiz, muito antes de ser efetivamente iniciada a colonização do município de Serra da Raiz, tanto os franceses em atos de pirataria, claro, né? A gente sabe que os franceses invadiram aqui também, junto com os holandeses, e aliados dos índios iningaçus ou inigaços, que habitavam a região. Então eles se aliaram a essas tribos, certo? A esse tipo de tribo, se eu não me engano foram os Tabajaras. Aí a gente vai ver aqui a situação que eles estavam lá fazendo o escambo, né? Trocando as panelas por ouro, por alguma coisa, pelo pau-brasil e tudo mais. Eles habitavam aquela região quando os colonizadores portugueses pré-ilustraram a região em busca de ouro ou pedras preciosas que supunham a floresta na Serra da Capaoba e travavam inúmeros combates, até que Martim Leitão resolveu intervir, destruindo muitos aldeamentos indígenas e livrando a região dos franceses intrusos. Dentre os primeiros colonizadores de Serra da Raiz se destaca um major chamado Senhor Major Costa. É bom lembrar do nome dessas personalidades e o que construíram a cidade, que construiu no pequeno aglomerado uma rústica indústria de beneficiamento e fiação de algodão, conhecida como bolandeira, fator primordial para que se construísse novos prédios em suas imediações, proporcionando o crescimento e o progresso da povoação. Com a doação de uma faixa de terra pelos moradores, aí foi construída a Capela do Senhor do Bonfim, que provavelmente, quando faz referência assim, ele é o padroeiro. Que essa capela foi construída em taipa e de pequenas dimensões para o número de adeptos, sendo por isso totalmente reconstruída em alvenaria na década de 1900. E hoje é a sua igreja matriz, ainda sob o oráculo do Senhor de Bonfim. Foi árdua a disputa da vila da Serra da Raiz com a de Caiçara pela liderança da região, por isso que tem referência à questão da liberdade, das lutas, né? Provocando esta rivalidade e a parcial paralisação do progresso de ambas, que passaram a pertencer ao município de Guarabira, até o ano de 1908, quando foi restabelecido o município de Caiçara pela Lei 309, de 7 de setembro, e do qual Serra da Raiz continuou como parte integrante de seu território até sua emancipação em 1959. O gentílico aqui no site da prefeitura está Serra Raizense ou Serrano, porém o site do IBGE é Serra Raizense, ok? Então esse serrano não existe como gentílico no site do IBGE. Formação administrativa em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937,
esse município figura, né, junto ao município de Caiçara, que ele é um distrito nesse período, não é ainda um município, ele é um distrito. E aí o decreto-lei número 1164, de 15/11/1938, o distrito de Serra da Raiz passou a se denominar Cupaoba. E aí o decreto 520, de 31/12/1943, o distrito de Cupaoba volta a se chamar Serra da Raiz e perdeu parte do seu território para o novo distrito de Duas Estradas, no município de Caiçara. Em divisão territorial, datada de 1/7/1950, o distrito de Raiz da Serra, ex-Cupaoba, figura no município de Caiçara, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 1/7/1955. Ele foi elevado à categoria de município com a denominação de Serra da Raiz pela Lei Estadual 1962, de 21/1/1959, que é o que está na bandeira da cidade, no brasão, que foi desmembrado, claro, de Caiçara. Ele é sede no antigo distrito de Serra da Raiz, só tem uma sede, e a sede é justamente Serra da Raiz. Constituído de 2 distritos, depois Serra da Raiz e Duas Estradas, ambos desmembrados de Caiçara, e foi instalado em 31/1/1959. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído de 2 distritos, Serra da Raiz e Duas Estradas. E pela Lei Estadual 2058, de 22/12/1961, então se desmembra do município de Serra da Raiz o distrito de Duas Estradas, sendo elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído somente do distrito sede, só tem ele, não tem outro distrito. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Alterações toponímicas dos nomes, né, distritais: Serra da Raiz para Cupaoba, alterado pelo Decreto Estadual 1164, de 15/11/1938. Cupaoba para Serra da Raiz, alterado pelo Decreto-Lei Estadual número 520, de 31/12/1940. Então, aqui no site do IBGE tem história da cidade de Serra da Raiz. Então, aqui nós temos, né, tudo que nós lemos anteriormente, está aqui no site do IBGE, que o IBGE vai citar, então, o próprio site da prefeitura. Então, diz, né, que a colonização do município de Serra da Raiz teve os franceses, que se uniram aos índios, Iningaçus ou Inigaços, habitavam aquela região. Depois os portugueses estavam lá, começaram a lutar, e eles estavam em busca de pedras preciosas, de ouro, certo? Na Serra de Capaoba. E depois tiveram muitos embates e Martim Leitão resolveu intervir, destruiu as aldeias dos povos originários e expulsando os franceses intrusos. Aí os colonizadores, o primeiro deles foi o senhor Major Costa, né, que construiu um pequeno aglomerado, uma indústria de beneficiamento e fiação do algodão. Então o algodão faz parte da cultura, né, da cidade, ou fazia, e trouxe então uma bolandeira que foi então o ponto principal da povoação. Depois disso construíram a capela de taipa para o Senhor do Bonfim, e depois, como era muito pequena, eles construíram uma igreja em 1900, que é a igreja matriz hoje, sobre o oráculo do Senhor de Bonfim. Aí teve muita disputa na cidade de Serra da Raiz, né, com outras cidades, e depois ficou pertencendo ao município de Guarabira até se emancipar. E aí vem a formação administrativa, que a gente já leu também lá no próprio site da prefeitura. Lembrar que o gentílico Serra Raizense, mesmo sendo citado aqui no IBGE, o IBGE só tem um nome na sua nomenclatura
de Gentilha. Então, é uma cidade pequena, o aniversário da cidade é no dia 21 de janeiro, o gentílico é Serra Raizense, tem 3.094 pessoas no último censo de 2022 e a densidade demográfica é razoavelmente grande, 97,67 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é uma cidade pequena, tem poucos habitantes, está aqui perto do Brejo, né? E ali, de acordo com o mapa, ali é o Brejo. Então, nós temos por ali, por perto do Brejo, Bananeiras, duas estradas por ali. E aí, a densidade demográfica é 97,67 habitantes por quilômetros quadrados, no total da população de 3.094. Esse é o dado oficial. Todos os dados aqui devem ser baseados no site do IBGE, que é este aqui. Em relação à pirâmide etária, nós vamos ver aqui que a maior quantidade das pessoas, elas são de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, né? A maior parte da população é de crianças e adolescentes que estão na fase de estudar, né? De estar na escola. Em relação ao rendimento de trabalho, o salário médio mensal dos trabalhadores formais que têm carteira de trabalho assinada é de 1,6 salários mínimos, um dado de 2021. Porém, para 3.000 e tantas pessoas, somente 407 pessoas são ocupadas, têm carteira assinada formal. Ou seja, a porcentagem da população ocupada em 2021 é 13,07%. E 50% dos habitantes da cidade, eles vivem com a renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Né? Esse é um dado de 2010 que pode ter sido alterado ou não. Então, mais da metade da população, está vivendo com até meio salário mínimo, ok? Então, precisa de muita política pública, de muito investimento para que as pessoas possam ter sua renda aumentada. Já em relação à educação, 99,6% é a taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. É a idade que está no ensino fundamental 1 e 2. Então, quase 100% de crianças em 2010 estavam presentes na escola. O IDEB para os anos iniciais é muito bom, 5,4, vai até 6, isso foi em 2021. E o IDEB dos anos finais é 4,2, que também é bom, certo? A quantidade de matrículas no ensino fundamental de 433 matrículas. Matrículas no ensino médio que compete ao Estado é 99 matrículas, ou seja, só tem uma escola, né? Docentes do ensino fundamental são 37 docentes nessa cidade e docentes do ensino médio são 10 docentes. O número de estabelecimento de ensino fundamental são de 7 escolas e do ensino médio, que compete ao Estado, é somente de uma escola. Ou seja, precisa de mais escolas do ensino fundamental, aumentar mais a quantidade de professores para que mais crianças permaneçam na escola. Aqui nós temos o PIB per capita, que é de R$ 11.892,76 vezes 1.000. Então, a receita oriunda de fontes externas, que vem do Estado ou do município, é quase a totalidade, 97,9% são rendas que vêm do Estado ou do governo federal. A receita realizada é de 14 milhões e as despesas empenhadas são de 12 milhões. Ou seja, tem 2 milhões de reais que ficam livres para a prefeitura investir em saneamento, escolas, pavimentação de ruas, construção de PSF, construção de escolas, creches e etc. Em relação à saúde, a mortalidade infantil é muito alta, 18,87 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2020, então a mortalidade infantil é muito alta. As internações por diarreia em 2016 é uma internação por 1.000 habitantes e o estabelecimento de saúde só tem 4 estabelecimentos de saúde, né?
Então, você vê que daí precisa de política pública para diminuir essa mortalidade infantil, investindo na saúde, abrindo mais PSF, mais postos de saúde, contratando mais médicos, técnicos de enfermagem para fazer uma política pública eficiente na cidade. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é menos de 1 km², então é 0,64 km², né? Então é uma área muito pequena. O esgotamento sanitário em 2010 era de 9,7%, ou seja, menos de 10% das casas tinham esgotamento sanitário. Então precisa muito de política pública aqui também. A arborização de vias públicas é de 82,9%, é uma cidade bastante arborizada, certo? Com muitas árvores, certo? Já a urbanização de vias públicas está condicionada também à questão do esgotamento sanitário. Então, é baixo, um dado de 2010, pode ter aumentado, pode não ter, né? E aí são 15,7% das vias públicas que são urbanizadas. As calçadas, né? Rua calçada, praças, essas coisas assim. A população exposta ao risco não tem dados, já o bioma é a caatinga, certo? E o sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. A área, em relação ao território, a área da unidade territorial é de 31,679 km², né? Uma área grande de 31,679 km². A hierarquia urbana é o centro local, ou seja, não tem distrito. O município integra essa parte aí. A região de influência é a de Guarabira. O arranjo populacional de Guarabira. A região intermediária é João Pessoa. A região imediata é Guarabira. E a mesorregião aqui é o Agreste Paraibano. Não é o Brejo, viu? Falei o Brejo, mas aí vocês veem que é o Agreste Paraibano. E a microrregião é a de Guarabi. Serra da Raiz é um município brasileiro do estado da Paraíba. Ele pertence à região geográfica intermediária de João Pessoa e à região geográfica imediata de Guarabira. Está distante 138 quilômetros de João Pessoa e sua instalação ocorreu em 21 de janeiro de 1959. Apesar da criação recente, é considerado uma das mais antigas povoações do estado da Paraíba. Em relação à história, nós temos aqui a foto do padre Emídio Fernandes. E vamos ler então sobre a história. A localidade de Serra da Raiz teve sua origem datada a partir do século XVIII com a concessão de Sesmarias. A partir desse período foi construída uma rústica indústria de beneficiamento e fiação de algodão, a bolandeira, pelo senhor Bento José da Costa, ou Major Costa, um dos primeiros moradores da povoação. Essa construção favoreceu para o desenvolvimento e crescimento do então povoado. Posteriormente foram construídas a Casa Grande, a senzala, um curral e uma pequena capela feita de taipa dedicada ao Senhor do Bonfim. A pequena capela do Senhor do Bonfim foi construída numa parte de terra doada pelos moradores da localidade e elevada à categoria de paróquia no ano de 1870 pelo padre Emídio Fernandes, aquele da foto. Contudo, nos arquivos da paróquia de Serra da Raiz está registrado como primeiro pároco o padre Sebastião Bastos de Almeida. A região que compreende o município da Serra da Raiz é vinculada ao histórico episódio ocorrido na época da colonização da Paraíba no ano de 1574, denominado de Tragédia de Tracunhaém. Segundo historiadores, foi nessa região do município de Serra da Raiz que o índio Ininguaçu teria regimentado parte de sua tribo em busca de sua filha Irantambé, capturada por um mameluco que transitava na região da Serra da Copaoba. Os índios, que eram da nação indígena dos Potiguaras, foram em direção ao engenho Tracunhaém, do proprietário Diogo Dias, na região que atualmente compreende a cidade pernambucana de Goiânia. E lá teria ocorrido um grande massacre contra os moradores que viviam no engenho, chamado de Tragédia de Tracunhaém. Essa é a foto do padre Sebastião Bastos de Almeida, o primeiro pároco registrado da paróquia de Serra da Raiz. Então, por esses fatos, o município de Serra da Raiz é considerado por alguns historiadores como um dos primeiros aldeamentos da então capitania da Paraíba, pois logo após a tragédia de Tracunhaém, os colonizadores portugueses, junto com os índios tabajaras, derrotaram a tribo potiguara do então aldeamento da Copaoba, região que atualmente compreende os municípios de Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Duas Estradas e Sertãozinho.
e avançaram na colonização da Paraíba. O nome do município, Serra da Raiz, se derivou de uma raiz de propriedades medicinais que se encontrava na localidade, a qual foi muito utilizada no passado pelos civícolas. No entanto, em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, o distrito passa a se chamar Serra da Raiz. Porém, com o decreto-lei datado de 15 de novembro de 1938, o topônimo do então distrito de Serra da Raiz foi alterado para Cupaoba, em alusão à primitiva denominação da região, mas anos depois voltou a se chamar novamente Serra da Raiz. Então, Serra da Raiz, em relação a uma raiz de propriedades medicinais que era encontrado por ali naquela região, viu? Segundo a tradição oral, um antigo religioso chamado Frei Herculano teria pedido a modificação do nome da vila para Jerusalém, porém o nome não foi mantido. Antes da emancipação política administrativa de Serra da Raiz, disputou acirradamente contra a cidade de Caiçara o domínio geopolítico da região. Esta rivalidade acarretou uma parcial paralisação, fazendo com que os territórios fossem administrados pelo município de Guarabira até 1908, quando Caiçara foi emancipada e Serra da Raiz ficou pertencente a Guarabira. E depois, em 1959, foi emancipada pela Lei 1962, de 21 de janeiro. Ok? E daí, em 1938 a 1943, ainda distrito de Caiçara, a localidade se chamava Cupaoba. Alguns dados, então, que vamos fazer revisão. Essa é a matriz Senhor do Bonfim, né, na cidade de Serra da Raiz. Nós temos aqui a bandeira com aquelas figuras do arco e flecha e o brasão de armas também com os ramos de algodão e flores da cidade. O gentílico é Serra Raizense. A região metropolitana é Guarabira. Sim, os municípios limítrofes caem bastante, viu? Eles pedem bastante. Então, os municípios limítrofes ao norte, Caiçara, Sertãozinho ao sul, Belém a leste, Duas Estradas e Lagoa de Dentro a oeste. A distância até a capital é mais ou menos 138 quilômetros. A fundação foi em 1959. O prefeito até 2024 é Luiz Gonzaga Bezerra Duarte. A densidade tal, corta. O clima é tropical, a altitude é 331 metros acima do nível do mar. O IDH é 0,565, que é considerado baixo. O site da prefeitura é serradarraiz.pb.gov.br. Vamos aqui falar sobre esse site, brejoparaibano.com.br. Por isso que eu disse que era brejo, né? Por causa do site aqui que está falando sobre as maravilhas de Serra da Raiz. Porém, é Agreste Paraibano. Então, o site brejoparaibano.com.br diz aí o que esperar em Serra da Raiz. Lugar de buscas incessantes por ouro e pedras preciosas. No passado teve como um dos primeiros colonizadores o Major Costa, que construiu uma indústria de beneficiamento e fiação de algodão, certo? Assim o povoado foi crescendo e outros prédios foram construídos ao seu redor. E daí, levando forma às terras de Serra da Raiz. O município era até o início do século XX pertencente a Guarabira, alcançando sua emancipação política em 1959. Os atrativos turísticos, a Loca da Negra. A Loca da Negra está situada no sítio Cardoso, em Serra da Raiz. O local carrega muitos mistérios e histórias que fazem parte da cultura do município. O nome foi atribuído pela lenda contada que uma negra se escondia naquela área rochosa, já que sofria perseguição de colonizadores. O enredo final conta que a mulher ficou escondida até sua morte e assim, eis o nome do lugar, Loca da Negra, que relembra a história. O acesso é livre, guia Benhu ou Edson, tem o telefone deles que eles levam a pessoa até a Loca da Negra. Em relação ao cruzeiro, é outro ponto turístico da cidade. A visitação do cruzeiro é aberta ao público e de lá os visitantes possuem uma visão panorâmica em que conseguem observar a igreja local e a lagoa da cidade. A construção do cruzeiro marcou a passagem dos séculos XIX para o século XX. Em relação ao Lajedo do Alto, Nascer do Sol, nós temos aqui que é de beleza natural e aí a pessoa desfruta, pode ser coletivamente ou não, no município de Serra da Raiz. O Astro Rei
é esperado em um encontro coletivo às 5 horas da manhã, ao som de música e gratidão. O nascer do sol é um momento para começar bem o dia na cidade, com vista para uma incrível paisagem. Já no Lajedo do Alto Nascer do Sol, tem um mirante, que é no sítio Bom Jesus. Em relação à gastronomia, tem o caldo de cana e lanchonete Nossa Senhora Aparecida, que ela é bem conhecida, bem tradicional. Tem também o Fabinhos Bar e Restaurante, muito tradicional na cidade. Então, parte da culinária do próprio município. Em relação à cultura, faz parte da cultura do brejo, a fabricação caseira de licor. E em Serra da Raiz não é diferente, pois lá tem empreendedor que leva esse símbolo de herança para toda a região e a outros lugares. Seu Aloísio fabrica 12 sabores de licor, como tamarindo, café, malva rosa, uva, entre outros. Na produção caseira, seu Aloísio não utiliza de nenhuma espécie de corante e todo o trabalho é desenvolvido manualmente, não apenas no brejo da Paraíba, mas os licores caseiros de Serra da Raiz já alcançaram outros estados, a exemplos de Alagoas e Rio de Janeiro. Está no site brejoparaibano.com.br, cidade Serra da Raiz. As raízes e troncos que eram descartados e não possuíam utilidade se tornaram motivo de arte para seu José Ferreira, que começou com pequenas peças e hoje já expõe no Museu da Cidade. Troncos de umburana, ipê, madeira nova e muitas outras que, reaproveitadas, começaram a tomar outras formas nas mãos do artesão a partir de 2018 e até então já produziu cerca de 400 peças que são exibidas no Festival da Cidade e também já chegaram até a França. As obras são expostas no Museu do Homem Serrano em Serra da Raiz, que além das artes de artesão tem como principal objetivo conscientizar a comunidade do patrimônio histórico. Então no G1 diz que a população de Serra da Raiz é 3.094 pessoas do censo de 2022. É uma população que teve uma queda, em relação a 2010, e a população da cidade de Serra da Raiz é de 3.094. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.